Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Leonardo Barreto. Como você sabe, eu sou o host aqui desse podcast Capital Político, junto com meu amigo João Rummel. Oi, João, tudo bem? Tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez estamos aqui juntos. Nessa segunda temporada do Capital Político, né? Eu fico muito feliz da gente poder reabrir os trabalhos. Eu também, porque dessa vez nós temos muitos assuntos a discutir e preparar uma longa trajetória de uma nova legislatura. Tá bom. E hoje a gente tem o prazer de estar aqui com o Alessandro De Simone. Muito obrigado pelo convite. Alessandro, quer se apresentar para o pessoal? Eu acho que é mais legal assim. Tá bom, vai ser um prazer. Meu nome é Alessandro De Simone, eu sou advogado, me formei em 96, então já se vão 30 aninhos de advocacia, tenho um escritório de advocacia em São Paulo, advogo para algumas entidades, sendo que uma delas é a ABAD, Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores, né, cujo PL interessa muito, PL que nós vamos discutir aqui nesse bate-papo. Exatamente. Alessandro, obrigado por você estar aqui com a gente. Como o João sempre destaca, esse canal, esse podcast é um canal para a gente levar políticas públicas, levar o Congresso para as pessoas, né? E trabalhar de temas que afetam o funcionamento da economia, que afetam a vida, né, o dia a dia das pessoas, fugindo um pouco também do rame-rame político, que é legal, a gente entra, né, mas a gente acha muito importante a gente começar a valorizar o Congresso como espaço de políticas públicas. E hoje a gente tem na nossa agenda, aqui na nossa mesa, o PL 259 de 2019, que é relatado pelo deputado Zé Neto, que propõe regras para disciplinar as relações contratuais entre fornecedores, indústrias e distribuidores do Brasil. Mas vamos começar primeiro, né, vamos começar pelo começo. Qual é o problema que esse PL quer endereçar? Maravilha, obrigado pela oportunidade de novo, pelo bate-papo. Contextualizando um pouco do que é o atacadista, o distribuidor, enfim, a ABAD como um todo, né? A ABAD, a Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores, representa um segmento do mercado que tem um papel social extremamente relevante. Para vocês terem ideia, 54% do que a gente chama do setor merceario, ou seja, 54% do que é produzido de alimentos no Brasil, de bebidas, de higiene, de cosméticos, de perfume, de limpeza, destes produtos que são vendidos em mercearias no geral, eles são vendidos através dos atacadistas e distribuidores. Ou seja, a indústria que produz, ela não conseguiria chegar nos 5.500 municípios brasileiros sem a força de atuação do setor de atacado e distribuição. Então ele tem um papel econômico e um papel social extremamente relevante. E quem é que esse atacadista e distribuidor atende? Ele atende o pequeno empresário, o pequeno varejista, aquele pequeno supermercado, aquela loja de bairro, aquela mercearia, aquela loja de conveniência. Ele atende esses pequenos, né? Vamos pegar o estado da Bahia, da onde é o nosso deputado federal Zé Neto, né? Feira de Santana. Feira de Santana, Feira de nosso Santana. Relator do PL. Para você distribuir um produto na Bahia, às vezes você tem que andar 300, 400 quilômetros. Você tem uma cidade aqui, você tem outra cidade lá no sertão, divisa com Tocantins. Enfim, o trabalho de distribuição é extremamente custoso, complexo, e a indústria, né, se vale, é o chamado canal indireto, é assim que a indústria chama, ela se vale do atacadista e distribuidor para poder cumprir essa função de chegar aos seus produtos lá. E isso, ao longo dos anos, criou uma relação comercial muito forte. Então, imaginem que 54% do que a indústria produz desses segmentos vai ser escoado via atacadista e distribuidor. Isso criou um cordão umbilical muito forte. Dentro do nosso setor, a gente tem uma figura específica que é objeto desse PL, que é a figura do distribuidor. Então, eu preciso fazer uma distinção rápida aqui, só para quem está nos assistindo entender o que é um atacadista e o que é um distribuidor. O atacadista é a famosa compra de oportunidade. O atacadista ele não tem contrato com a indústria.
O atacadista não tem exclusividade de território, de cliente, de produto com a indústria. O atacadista faz as compras de oportunidade, tem uma relação comercial boa com a indústria, ele compra grandes quantidades e ele vende. Ele pode vender em São Paulo, ele pode vender no Distrito Federal, ele pode vender em Goiás. Enfim, ele tem uma relação comercial que é de oportunidade. Já o distribuidor, ele é considerado uma longa manos da indústria. O distribuidor, ele faz parte da indústria praticamente. Então, ele tem uma relação muito mais próxima. Para vocês verem a necessidade de serviço que a indústria tem em relação ao distribuidor, né, que ele atenda às políticas e às diretrizes da indústria, a indústria exige muitas vezes que o vendedor do distribuidor seja um empregado CLT, seja funcionário CLT, dado o tamanho do nível de serviço, de ordens, enfim, de regras, de procedimentos que a indústria exige desse distribuidor. Então, nesta relação indústria-distribuidor, normalmente existe um contrato de distribuição, de fornecimento, existe uma área fechada, existe a necessidade de comprar todo o mix de produtos da indústria. O atacadista, ele pode pegar os produtos best-seller, os que mais vendem. Ele compra lá grandes quantidades e vai vender. O distribuidor, ele precisa comprar esse conjunto todo de produtos da indústria. O distribuidor é igual ao representante comercial? É o mesmo pessoal? Não, é diferente. O representante comercial, ele tem uma lei específica e ele vende a mercadoria. Então, a indústria pode ter representantes comerciais e o distribuidor atacadista também tem seus representantes comerciais, que funcionam como uma força de vendas. A grande diferença do representante comercial para o distribuidor é que o distribuidor tem a posse e a propriedade da mercadoria. Ele compra a mercadoria da indústria, ela passa a ser propriedade dele, distribuidor, e aí ele vai revender para essas empresas que eu falei, supermercados pequenos, etc. Então, nessa relação, é uma relação muito próxima, uma relação muito forte. Muitas vezes é uma relação de dependência. Tem distribuidores que o negócio dele depende 100% daquela indústria. Ele só distribui produtos daquela indústria. Alguns distribuem 40% do seu faturamento, 60%, 70%, porque o distribuidor não trabalha com um grande número de indústrias. Ele trabalha com pouco, com 5, 6 indústrias, elas representam o portfólio desse distribuidor. Normalmente ele tem uma equipe de venda para atender cada indústria, então existe um nível de serviço e de dependência, de complexidade muito grande. Onde é que vem o problema? Que esta relação, normalmente, ela praticamente gera uma relação, um contrato de adesão. Ah, você quer ser um distribuidor da indústria XYZ, que é a maior indústria, por exemplo, de produtos de higiene pessoal? Ah, eu quero. Então, olha, está aqui o contrato. Se você quiser ser meu distribuidor, você vai assinar esse contrato. E você não tem nenhuma condição, nenhuma chance de discutir qualquer cláusula do contrato. Se você perguntar para 100 distribuidores se eles conseguiram alterar alguma regra do contrato com as indústrias, os 100 distribuidores vão te responder o que eu estou te contando agora, que é não. É um contrato padrão e acabou. Adesão. Você quer ser meu distribuidor, você assina aqui do jeito que é. E o contrato, muitas vezes, ele tem cláusulas leoninas, ele tem cláusulas abusivas, ele não respeita a própria legislação. Então, hoje no Brasil, para abrir um parênteses rápido, João, você tem duas regras principais que falam da distribuição, que estão no Código Civil. Uma delas diz que se o contrato entre distribuidor e indústria tiver por prazo indeterminado, a indústria tem que dar um aviso prévio de 90 dias para rescindir o contrato com o distribuidor. E outra regra é, se eu, distribuidor, fiz um investimento X e esse investimento não retornou, a indústria tem que me indenizar esse investimento. Só tem essas duas regras no Código Civil que regulamentam a relação de distribuição com a indústria. O resto vai tudo para o contrato. Como é um contrato de adesão, a indústria impõe suas regras. E eu aceito se eu quiser ser distribuidor ou não vou ser distribuidor. E aí tem regras absurdas, João, regras leoninas. Os 90 dias de aviso prévio, que é praxe, está no Código Civil, muitos contratos não respeitam, colocam 2 meses de aviso prévio, 60 dias de aviso prévio. Enfim, as cláusulas de rescisão, todas elas em prol da indústria, em detrimento do distribuidor. O que isso gera no final? Isso gera uma grande insegurança jurídica para as partes. Porque quando você tem a rescisão dessa relação comercial, quando você tem ela de maneira abrupta, ou você, enfim, tem a rescisão
com um aviso prévio de 60 dias, não obrigatoriamente ele é capaz suficiente para resolver uma relação que pode ter durado 10, 15, 20 anos, né, ao longo desse prazo. E aí, dada essa insegurança jurídica, dada, né, a forma como a rescisão é feita, acontece a judicialização, muitas vezes, dessa relação comercial. Então, o distribuidor vai para o judiciário e, no judiciário, ele vai pedir todas as indenizações possíveis sobre a carteira de clientes que ele construiu. Às vezes, o distribuidor pega lá uma carteira de 1.000 clientes, depois de 10 anos, ele está atendendo 10.000 clientes. A indústria pega esses 10.000 clientes e passa para outro distribuidor. Como é que eu indenizo o crescimento da indústria que colocou o produto dela de 1.000 clientes para 10.000? A marca dela passou a ser conhecida em 10.000 pontos de venda. Né? Eu preciso indenizar isso. Eu tenho todas as rescisões dos contratos, devolução do centro de distribuição, eu tenho estoque que fica com o distribuidor, enfim. O que nós queremos com esse PL é estabelecer uma regra que traga segurança jurídica para as partes. Que o distribuidor saiba, dado um determinado tempo que ele fica com a indústria, realizando esse trabalho tão importante, como eu falei. E para a indústria, que ela tenha pleno conhecimento de qual é a regra de indenização que ela tem em relação ao trabalho que o distribuidor fez. E ambas as partes vão ter clareza, vão ter previsibilidade econômica, João, que é muito importante no mundo de hoje, em vez de deixar judicializar um contrato desse, uma relação comercial dessa, né, sem saber quais os valores envolvidos, vai ter uma regra em relação a isso. Então, este PL, né, para terminar aqui, não me alongar muito mais nessa história, a gente vai entrar. Ele trata disso, de regulamentar, né, principalmente a relação de distribuição, mas a rescisão, a forma como ela acontece, né, e a regra de saída. Tá, vamos lá, só colocando. Para vocês proporem isso, é que vocês estão buscando uma arbitragem para trazer transparência e uma segurança jurídica. Diminuir uma arbitragem mais amigável, quer dizer, você achar uma forma de trazer uma previsibilidade anterior e não posterior, através pode gerar um contencioso jurídico dentro desse processo. Dentro desse ponto, hoje, vocês têm sentado na mesa muito com as indústrias. Quais são os principais pontos de divergências que precisam hoje de uma arbitragem do Congresso Nacional? Bom, João, hoje a indústria está numa situação privilegiada em termos, né, de legislação, em termos de lei, né, de marco regulatório, porque, como eu disse, a gente tem 2 artigos do Código Civil, né, que regulamentam a relação de distribuição. E mesmo tendo só 2 artigos, muitas vezes eles não são cumpridos, né? Então a indústria coloca as regras todas no contrato. E isso facilita muito o trabalho, enfim, um pouco da história que eu contei. Né? A gente, na proposta do nosso PL, ele tem não só a regulamentação, né, da rescisão, né, da previsibilidade, João, como você falou, evitar um contencioso, mas ele tem outras regras importantes também para resolver essa relação. Então, vou dar 1 ou 2 exemplos, João, de questões importantes que a gente entende que são importantes até para a própria indústria, né, e que acabam gerando divergência. Então, uma delas, por exemplo, é o estoque, João. Imagina que todo mês eu compro um determinado mix de produtos e eu vou vendendo esse mix. Quando a indústria ela avisa, né, ou ela decide rescindir o contrato, eu já começo a ter problema com os produtos. Eu já não consigo comprar todos os produtos da indústria, eu já não consigo ter as quantidades todas que eu precisava ter. O mercado já sabe, João, que eu já não vou ser mais distribuidor. Aí os meus clientes já sabem que quem vai passar a atender eles é um outro distribuidor que a indústria vai nomear, ou a indústria vai atender direto. Isso acaba trazendo um problema que eu fico lá com estoque. Para eu vender o produto A e B, eu preciso ter no meu mix o produto C e D. Se a indústria não me fornece mais o C e D, eu vou morrer com o produto A e B no meu estoque. Então, o que a gente fala, olha, esse produto, indústria, você tem que tomá-lo de volta, você tem que recomprar esse produto, você vai juntar no seu mix e vai revender esse produto para outro distribuidor. E o seu mercado você não vai perder, mas eu vou ficar com um problema aqui. Então, esse é um ponto de divergência, João. Outro ponto de divergência é a própria regra de saída, né? Não só a regra em si, estabelecer um percentual de indenização pelo trabalho do distribuidor,
né? Mas a quantificação desse percentual. Então, a regra em si a indústria não aceita, tampouco a quantificação dele. E outros pontos que a gente acha relevantes, né, que a gente tem. Então, imagina que a indústria dá lá um espaço, um território para o distribuidor trabalhar. Quem define isso é a indústria. A indústria olha o mapa do Brasil e fala assim, olha, aqui eu preciso ter 60 distribuidores. Ah, tá bom, esse distribuidor vai atender a capital, esse vai atender o interior de São Paulo, esse vai atender aquela área. Quem define isso é a indústria. Em determinado momento, ela te dá uma área e daí ela fala assim, olha, mas nessa área, agora o cliente A e B, que tinha 1, 2 lojinhas de supermercado, ele passou a ter 4, 5, 6 lojas de supermercado. Esse cara cresceu. Ele já não é mais um pequeno varejista, é um médio. Deixa comigo que agora eu atendo ele. Aí o distribuidor fala, opa, mas agora que eu estou vendendo para ele, ele cresceu, tem 6 lojas. Não, mas agora esse cliente é meu e tira o cliente do distribuidor. Mas se está no território que o distribuidor atendia, ele tem que ter alguma remuneração pelo fato da indústria tirar aquele cliente durante a relação comercial. Isso vai tirar faturamento do distribuidor. Como é que eu sou remunerado por isso? Esse é um outro ponto, João. Tem alguns outros, né, de divergência em relação à indústria, mas o que eu sinto, né, de todas as discussões ao longo da vida do PL, João, é que a indústria não tem nenhum interesse em compor, né, um projeto de lei, enfim, um marco regulatório aqui que possa atender ambas as partes. Né? A atuação da indústria ela é muito mais destrutiva em relação ao projeto, ou seja, de não deixar o projeto caminhar, do que construtiva para conseguir achar um texto que seja bom para ambos. Antes da gente entrar nessa área do legislativo, tudo isso que você está colocando é uma coisa que já vem de uma experiência do judiciário. Essas brigas do judiciário, elas vêm acontecendo, devem vir até acontecendo e gerando muita insegurança e deixando muita gente sem dormir dentro desse processo. Isto, o judiciário, como que está a tendência das decisões do judiciário quando tem esses questionamentos que você está colocando? Como é que está isso lá? Bom, isso começou há muito tempo atrás, tá, João? Na época que você se lembra, como eu, de Antártica, de Brahma, né? Quando a Brahma e a Antártica se juntaram, João, lá atrás, isso tem o quê? 40 anos, por aí, 30 anos, 30 deve anos. Ser. Mais ou menos. O que aconteceu? A Brahma tinha a rede de distribuidores dela. A Antártica tinha a rede de distribuidores dela. Quando o Brahma e a Antártica se juntaram, falou, não precisamos de todos esses distribuidores. Nós vamos tirar um monte de distribuidor e nós vamos otimizar nossa rede, aqui o nosso canal indireto. E ficaram lá com X distribuidores. Os distribuidores que eles tiraram foram para onde? Foram para o judiciário. Né? Chegaram no judiciário e foram pleitear as indenizações. Olha, eu tinha um contrato de tantos anos, eu fazia o trabalho, essa história toda que eu contei, que é a relação complexa da indústria com o distribuidor. Então, essa disputa do judiciário, João, entre distribuidores e fornecedores, isso não é de agora. Isso já acontece há 30 anos. Esse é um exemplo que eu te dei, mas eu poderia dar exemplos mais recentes. Você tem, por exemplo, Kraft, você tem Cadbury, você tem Mondelez, você tem várias empresas que foram adquirindo outras indústrias e na medida que essas fusões e aquisições foram acontecendo entre as indústrias, concentrando mais o mercado, né, criando uma grande concentração de mercado, os distribuidores foram saindo. E aí vem as rescisões abruptas. Então, essa tendência de judicialização, na minha maneira de enxergar, ela segue em alta e ela deve continuar, porque o mercado como um todo está se consolidando. Né? Você vê agora a Unilever, se eu não estou enganado, querendo vender uma divisão dela, né, a principal divisão para outro concorrente de molhos, né, maionese, etc. Tal. Ou seja, o mercado se consolida, quando se consolida tem uma redistribuição da malha e aí nessa malha vem os problemas jurídicos. O judiciário, João, eu acho que ele tem duas grandes análises, tá? Para não me alongar muito, mas eu acho que uma análise é quando você tem, por exemplo, uma responsabilidade objetiva, tá? E também para não ser tão técnico com o nosso público, mas quando você tem uma responsabilidade objetiva, olha, houve uma rescisão do contrato. Né? Por exemplo, eu tinha aquele exemplo que eu dei, eu comecei trabalhando atendendo 1.000 supermercados e agora eu estou atendendo 10.000 supermercados.
Como é que eu remunero essa carteira de cliente que eu, distribuidor, fiz esse trabalho e estou dando esse trabalho agora para a indústria, desses 10 mil? Né? Isso é uma indenização por essa carteira de cliente. Então, isso é um fato objetivo. Independente de qualquer coisa, ninguém no Brasil pode se enriquecer ilicitamente. Pode se enriquecer à custa dos outros. Então, esse é um fato relevante para, por exemplo, quantificar uma indenização nesse sentido. Outro ponto relevante, João, é o tempo do aviso prévio. Então, como eu disse, o Código Civil estabelece 3 meses de aviso prévio. Mas você imagina um distribuidor que ele é 100% dependente econômico de uma indústria. E a depender do tamanho desse distribuidor, o cara tem um centro de distribuição aqui, tem outro centro de distribuição, ele tem equipe de logística, equipe comercial, equipe de promotores, equipe financeira, etc, etc, etc. Como é que esse cara desmonta uma empresa que é 100% dependente de um fornecedor em 3 meses? Ele não tem a mínima condição de fazer um negócio desse. Ele precisa mandar a equipe embora, ele precisa rescindir o contrato de locação, ele tem as multas dos contratos que ele vai ter que honrar, tem prazo para ele rescindir um contrato de locação. Enfim, isso daqui é um prazo normalmente muito curto, João. Daí a gente precisa no judiciário alongar esse prazo para permitir que o distribuidor consiga, ao longo de um prazo razoável, né, fechar o negócio dele, porque é praticamente desligar, né, o negócio nesse exemplo que eu dei de ser 100% dependente. Ainda que não seja 100% dependente, se ele for 30% dependente, João, 30% é um faturamento relevante. Ele vai precisar buscar outra indústria para ele distribuir. Até ele buscar outra indústria também não é um movimento rápido, né? A indústria precisa considerar ele, que a área que ele está é estratégica, enfim. Então, tem essa análise objetiva do judiciário que eu vejo isso com muita segurança. Mas qual a tendência do judiciário? Está indo mais para o lado da indústria ou do lado do distribuidor? Então, eu sinto, João, que tem grandes decisões, boas decisões relacionadas ao distribuidor. Principalmente quando a gente fala desses 2 fatores, alongar o aviso prévio e indenizar a carteira de clientes. Quando você entra numa outra vertente, João, que é a vertente de culpa, né, de responsabilização, eu sinto que aqui tem uma atuação, enfim, que existe uma certa pressão na prática da indústria para caracterizar a culpa pela rescisão do distribuidor. João, então, ela arrocha o prazo do distribuidor. Imagina que o distribuidor ele paga as duplicatas dele, as notas fiscais, em 30 dias. A indústria fala assim, agora você precisa me pagar à vista. Você quer comprar de mim? Você me paga. Não, como? Eu sempre te paguei em 30 dias. Como é que eu vou te pagar à vista? Eu não tenho capital para pagar à vista. Ah, então, se você não tem capital, você não vai. E aí, vai arrochando, o cara vai descumprindo o contrato de distribuição, não porque ele quer, ele vai descumprindo porque a indústria vai forçando ele a descumprir o contrato de distribuição, aí ela caracteriza o inadimplemento do distribuidor, e aí no judiciário, o judiciário acaba entendendo que em esses casos, onde se discute culpa, o distribuidor deu razão à rescisão, que muitas vezes não é a verdade dos fatos. Muitas vezes a indústria foi levando ele pede o produto A, B, C, D, a indústria entrega o produto A e B. Ele não consegue trabalhar só com A e B, né? A indústria vai lá e não atende no prazo necessário, não entrega os pedidos, enfim, e aí vai arrochando o distribuidor. Ele não cumpre as metas do contrato, não cumpre as quantidades que ele deveria cumprir, a indústria caracteriza a unidade de implemento do distribuidor, isso vai para o judiciário e aí gera um problema. Então, isso acontece, João. A relação, ela tem aqui debaixo da ponta do iceberg, muita coisa acontece. O Alessandro, qual é o tamanho hoje do setor de distribuição e qual que é o perfil do distribuidor? A gente está falando de grandes empresas, a gente está falando mais de pequenos. Você tem um dado, um perfil para... Eu não sei o tamanho do setor de distribuição, porque quando a Abad ela faz esse levantamento, ela coloca dentro desse ranking dela do levantamento todos os modelos de canal indireto. Então, aqui tem o atacadista, tem o distribuidor, tem, enfim, o cash and carry, tem outros modelos. Então, eu não sei só o tamanho da distribuição, tá? Uhum. Mas, dentre os distribuidores, você tem distribuidores assim, de médio e grande porte, você tem distribuidores pequenos também, que estão começando, mas você tem empresas assim, bem estruturadas no Brasil, tá? Então, se você pegar algumas das grandes indústrias do Brasil, a rede de distribuidores dela é de médios distribuidores, enfim.
de grandes distribuidores. Mas você tem pequenos distribuidores, para você ter ideia, a gente tem 3 mil associados na ABAD. Né? Desses 3 mil associados, tem todos os tamanhos. E qual é o risco de um PL desses engessar excessivamente a relação econômica entre indústria e distribuidor? E qual a garantia, né, de que isso não vai tirar a dinâmica de movimentação desse mercado? Lógico. Boa pergunta, excelente. Enfim, a ABAD, né, preciso fazer uma defesa aqui da ABAD, porque ela defende um setor econômico que é o distribuidor atacadista e, portanto, ela defende a livre economia, né, a entidade que defende, né, o comércio em si, a liberdade econômica. Então, essa é uma premissa muito relevante. Quando a gente discutiu o PL, a nossa ideia era que o PL pudesse resolver os principais gargalos. Porque uma coisa está clara para a gente, o Código Civil com esses 2 artigos, além de não ser respeitado, ele não consegue regulamentar a maioria dos problemas. E a gente se baseou muito na Lei Ferrari. Porque a Lei Ferrari existe e ela regulamenta de uma maneira muito bem feita. O que é a Lei Ferrari? A Lei Ferrari é a que regulamenta a relação, João, das indústrias automobilísticas com seus concessionários. Então, se você pegar concessionários... Que é uma rede de distribuição como qualquer outra. Exatamente, é uma rede de distribuição. Então, já existe uma lei no Brasil, que é a Lei Ferrari, que já está valendo há muitos anos, mais de 40 anos, e a Lei Ferrari estabelece uma relação que traz pouquíssimos problemas hoje em dia. Eu sou um concessionário Toyota, sou um concessionário Fiat, Volkswagen, está aqui, ó. A lei estabelece isso. Se eu sair, a indenização é essa. Se eu ficar, é dessa maneira que funciona. E isso trouxe uma pacificação para a relação da indústria automobilística com os concessionários. Os problemas são muito menores do que com a distribuição. Então, o que a gente quer é regulamentar uma relação que traga segurança jurídica. Ela não precisa ser engessada, né, como você me perguntou, a ponto de trazer detalhes na lei que poderiam ficar para o contrato de distribuição. Então, tem detalhes operacionais que devem ficar para o contrato, mas ela precisa trazer alguns pontos que, se eu tenho a rescisão do contrato, o que acontece em determinados assuntos? Né? O que acontece com o estoque, como eu disse? O que acontece com a clientela? Qual é o percentual? Né? A gente não se baseou no projeto, a gente se baseou no projeto na Lei Ferrari. Então, o mesmo percentual da Lei Ferrari, que é 4%, é o mesmo percentual do nosso projeto de lei. Então, nós não fomos inventar esse número dos 4%. A gente foi buscar algo que já existe há muitos anos no mercado. E como é que vai funcionar esses 4%? Como é que é esse processo? Esses 4%, eles incidem sobre o faturamento dos últimos 5 anos. Esse é um seguro, uma multa, alguma coisa assim? É uma indenização. Uma indenização pelo trabalho do distribuidor e para que ele consiga, né, desligar a operação dele, né, se preparar para desligar a operação ou para mudar a operação, para se adaptar para novos fornecedores, para fazer um desinvestimento, né? Às vezes ele alugou um centro de distribuição para atender determinada indústria. Ele não tem mais aquela indústria, ele precisa devolver aquele centro de distribuição. Ele vai ter custo com isso. Então, é um numerário que a gente acha que é razoável para a indústria, razoável para o distribuidor, não cobre todos os custos que o distribuidor teria, né, em caso de rescisão, mas evita uma judicialização. Então, isso deve diminuir muito a judicialização. Né? A comparação, mais ou menos, é a seguinte: olha, eu tenho aqui um possível contencioso, que eu não sei o quanto vai ser a indenização, uma faca no meu pescoço, né, e uma possível provisão que talvez a indústria tenha que fazer. O distribuidor também tem, né, uma insegurança jurídica, porque ele não sabe o tamanho da indenização. Isso pode demorar anos para o distribuidor ganhar essa ação judicial e até lá ele pode não existir mais. Ele já pode ter quebrado, como aconteceu com muitos. Então a gente acha que isso deve regulamentar sem engessar, não é o interesse da entidade, né, engessar, mas também, de outro lado, a gente quer regulamentar esses problemas de ordem prática que a gente sabe que acontecem quando existe a rescisão do contrato. Deixa eu só colocar assim, a gente está trabalhando no legislativo, perfeito. Então, eu perguntei para você a questão do judiciário, onde é que estão essas dores e que vocês estão querendo mitigar esse contencioso, como aconteceu na Lei Ferrari, que hoje as pessoas sabem a regra clara, já entra calculando o risco e qual
a possibilidade, já pensando no fim do contrato. Tá legal. A gente está no legislativo. Quem vai arbitrar isso agora não é mais o judiciário. A gente está arbitrando uma coisa preventiva, olhando uma solução para a sociedade. O que você falaria para um parlamentar, o benefício que ele está trazendo? Eu gosto de usar uma frase que o Silvio Santos falava assim, eu preciso explicar para minha tia que está vendo televisão lá. Qual o benefício que a minha tia que está vendo televisão lá, que é eleitor do parlamentar, que vai arbitrar esse processo, agora teria com isso? Bom, acho que do ponto de vista social, João, eu diria que primeiro tem aqui uma questão de preservação de negócios, né? Preservação de empregos, né? Preservação de uma atividade econômica. Porque não foram poucos os casos, João, que eu vi, e olha, não advogo para algumas empresas do setor de atacado e distribuição, que quebraram com a rescisão do contrato de distribuição. O distribuidor ganhou um prêmio no ano anterior como melhor distribuidor, no ano seguinte ele quebrou, a indústria tirou a distribuição dele. Então, acho que tem uma questão aqui que os congressistas, os deputados, né, eles têm sensibilidade, que é essa questão de preservação. Nós precisamos preservar os negócios. A lei da recuperação judicial no Brasil, o intuito dela é preservar. Quanto mais eu conseguir fazer com que isso aconteça, é que faz a roda girar, pagar imposto, gerar emprego, etc. Tá. Então, acho que esse é o grande argumento. Segundo, é a questão de uma certa defesa da dependência econômica, né? Você me perguntou o tamanho dos ataques dos distribuidores, né, que tem essa relação. Agora, não se compara o tamanho dele com os 10 maiores fornecedores no Brasil, né? Se a gente pegar os 10 maiores indústrias de alimento, higiene pessoal, cosmético e limpeza no Brasil, empresas mundiais, multinacionais, o faturamento delas é muito mais relevante do que o faturamento de distribuidores aqui. Então, esse tem um outro ponto, que é da subordinação econômica, da dependência econômica, da hierarquia das partes, né? E aí você precisa ter alguma proteção. O Estado precisa vir, de certa maneira, o legislativo, entender que ele não pode deixar que essa relação de um tamanho X com uma empresa de um outro tamanho, ela fique sem alguma regulamentação. Isso precisa existir, de certa forma, para que haja um equilíbrio, né, financeiro, econômico, comercial, né, social, dentro dessa relação. Acho que é um outro ponto fundamental, João. Dentro do momento, a gente está no momento agora que o debate está se intensificando. Sim. O deputado Zé Neto já apresentou o relatório. Depois da apresentação de relatório, a indústria vem se movimentando, outros parlamentares, como o Gastão, como o Domingos Sávio, aí agora o Lafayette também está entrando dentro desse debate, tentando costurar um meio termo disso. Como é que você está vendo e como é que está sendo essa sua experiência dentro do Legislativo, dentro desse novo momento do Legislativo, esse debate, e como é que você está vendo o fim, para que caminho isso está indo? Bom, João, eu acho que eu vejo com otimismo, né, essa postura do Legislativo. A minha percepção, João, é que eles querem ser provocados, né, por temas que são temas importantes para a sociedade, para determinados segmentos. Então, o deputado, os senadores, eles querem que os temas sejam levados, conduzidos, discutidos com eles. Então, eu sinto que essa participação ela acaba sendo relevante. Existe uma necessidade de sensibilização. Então, precisa trazê-los, né, para o contexto como um todo. Eles têm que ouvir sempre os dois lados, mas entender a realidade. É meio como o Poder Judiciário, João. Quando você pega e discute uma questão empresarial no Poder Judiciário, acontece que muitas vezes vem uma decisão torta. Por que que vem? Por plena falta de conhecimento do que é o funcionamento do negócio, de uma empresa, né? Como não existe esse conhecimento de como é que vem uma decisão do Judiciário completamente descabida para aquela situação. A mesma coisa é o Legislativo. Nós temos que levar para o Legislativo tudo isso que eu estou contando para vocês. Isso é a realidade do Brasil. Nós vamos pegar distribuidor lá no interior da Bahia, né, no sertão da Bahia, né, que depende de determinadas indústrias, até distribuidores numa grande capital, mais estruturado, enfim. Então, essa realidade a gente deve levar para eles. E eu acho que com isso a gente consegue sensibilizar os deputados, né, de que isso de fato é uma causa relevante. A gente está sempre aberto, João, para a conversa com a indústria, né, seja qual entidade da indústria
que venha para a mesa para poder conversar e negociar, mas o meu sentimento é de que nós devemos brigar pelo PL e fazer com que ele caminhe e ele siga, né? Porque até este momento a gente não conseguiu construir, né, um texto que seja de fato bom para ambas as partes. A postura da indústria tem sido destrutiva perante o legislativo, né? Os caminhos que ela tem usado é para que o PL não avance. Em contrapartida, nós queremos que ele avance, né? E numa velocidade maior, porque as relações estão aí. E pelo que a gente está vendo, nós estamos completando aí quase 7 anos de negociação. É verdade. Tá certo? E como é que você vê a sua experiência e qual o caminho que essa negociação está tendo? Teve evolução? Não teve? Como é que é essa experiência democrática de debater e convencer as pessoas que vão ter que defender isso? No judiciário é menos gente, no Congresso é mais gente. É mais difícil, mas dá uma solução mais, eu brinco, de uma estabilidade de longo prazo maior também. Com certeza, João, com certeza. Eu acho que tem outros exemplos que a gente poderia citar de temas que demoraram um pouco para amadurecer dentro do legislativo, né? E que, obviamente, né, muitas vezes a sociedade sobe de elevador e o direito, a regulamentação, as leis sobem de escada, né? Elas vão muito mais lentas do que a gente, né, tem evoluído, mas a experiência é muito boa, João. Eu acho que primeiro o grande aprendizado é essa questão das discussões, né? Então, você vai fazer uma audiência pública, né? Muitas vezes a audiência pública não redunda em ganhos, mas redunda numa discussão, e redunda em o assunto estar aberto para todos participarem, né? Você vai lá conversar com um deputado, com um senador, você vai sensibilizar, vai construir um texto, um material. Então, eu acho que esse é um grande aprendizado. O segundo grande aprendizado é da importância da discussão. O segundo grande aprendizado que eu tive, João, nesse processo é que o trâmite do legislativo ele é muito complexo, né? O trâmite, o dia a dia, ele é muito complexo. Então, pessoas como você, que tem essa expertise, esse conhecimento, que sabem navegar nesse cenário, nesse ambiente, são fundamentais para estarem junto desse processo. Porque a gente, né, que, enfim, ajuda na parte intelectual, né, na parte dos dados, das informações, a gente está muito distante do que é aquilo. No meio desse caminho, né, João, do nosso PL, ele acabou indo lá no comecinho para a Comissão do Consumidor. Eu não sei se você se lembra disso, né? Ele falou, como é que ele foi? Eu, como com a minha cabeça de advogado, falei, calma aí, é uma relação B2B e ela foi para uma comissão do consumidor que pretende olhar o B2C. Eu falei, não tem nada a ver com B2C. Mas, enfim, depois eu entendi, tem os seus meandros, tem, enfim, né? Tem as suas dificuldades, o regulamento às vezes permite determinados caminhos. E aí você vai aprendendo como é que as coisas têm que ser, né? Quando é que você deve agir, quando é que você tem que esperar um pouco. Então, eu acho que eu aprendi um pouco, mas eu estou muito longe de saber como é que as coisas são no legislativo, João. Mas assim, eu acho que o mais importante é construir uma base de sensibilidade em torno do tema, né? Para que o tema consiga evoluir. Né? Eu vejo que os parlamentares sempre querem ouvir ambas as partes, querem, né, propor aqui uma alternativa, uma negociação aberta, né, e construir um texto, mas como nem sempre isso é possível, né, João? É isso aí. Eu acho que está sendo uma experiência para mim, trabalhando no aprendizado. E a gente vê como é que é o papel do legislativo, né? Olha só, eu estou trazendo uma solução que está tendo uma atividade dentro do judiciário grande, trazendo grandes custos para a sociedade e grande segurança. E cabe ao legislativo, num país positivista, trazer essa segurança e clareza como a Lei Ferrari trouxe. E é uma experiência de ver que democracia são pequenas minorias que vão ter que convencer outras minorias para se fazer a maioria. E esse debate está sendo construído de uma forma muito franca e muito aberta. É verdade. Tá certo? Então, eu aqui até agradeço esse esclarecimento e botando mais esse ponto, sabendo que a gente também vai querer ouvir o lado da indústria. Sem ver dúvida. Como é que é esta visão e como é que eles vão defender o posicionamento dos parlamentares perante a sociedade. Mas muito obrigado pela oportunidade aí. Obrigado, Alessandro. Foi muito instrutivo. Obrigado. Não apenas pelo assunto e pelo tema, mas como o João trouxe,
para ver como esse processo ele acontece, né? Eu tenho dito que a gente tem visto um processo de empoderamento do Congresso e muitas vezes, por exemplo, esse caminho que você citou, né? Por que começa ali na comissão de consumidor? É o Congresso aprendendo sobre a agenda também, né? Sobre o tema. E o setor privado, muitas vezes, ele se coloca como um cliente do poder público, né? Ele leva um problema e ele espera uma solução. Mas hoje isso está mudando de uma maneira muito, muito importante, né? O setor privado também é formulador de solução e de política pública, né? E essa parceria ela acontece principalmente a partir do Congresso. Então, queria te agradecer pela oportunidade, Alessandro, e deixar aberto aqui para a gente conversar sobre esse tema e outras oportunidades, mas também sobre outras agendas. Com certeza, eu agradeço muito, obrigado. A ABAD acompanha, né, João, mais de 50 projetos de lei de interesse do setor, tem muitos assuntos relevantes para a gente discutir, então espero o próximo convite. Obrigado. Obrigado, Alessandro. Obrigado.